Cultas e vinho verde. Duas mulheres, uma conversa e um bom vinho. Com Inês Menezes. Olá, mais um Cultas e Vinho Verde, podcast do Público, Duas Mulheres, uma conversa que se destapa como esta garrafa que temos hoje aqui na mesa. QM Alvarinho é um vinho feito exclusivamente com uvas da casta Alvarinho, da sub-região de Monção e Melgaço, aspecto límpido e cor citrina, aroma frutado, notas exóticas, na boca apresenta corpo cheio com final de boca prolongado, perfeito como aperitivo ou para acompanhar pratos de peixe e marisco. Aperitivo para esta conversa com a Sónia Balacó. Nasceu em Peniche em 1984, é atriz, escritora, um rosto também conhecido do mundo da moda. Depois do seu Constelação editou Rosa, textos escritos entre os 18 e os 30 anos, revistos pela autora num diálogo-duelo entre o passado e o presente. Sónia, obrigada por estares aqui. Obrigada neste Cultas e Vinho Verde. Nesse confronto da adolescente com a mulher, bom, já madura, perguntaste se ainda eras a mesma? Eu tive a certeza que já não sou a mesma e tive que lidar muito com a vergonha de ter sido aquelas coisas. Eu já não sou aquela pessoa, não é? Já não escrevo assim, já não sinto nem penso muitas daquelas coisas, mas se calhar por oposição à Constelação que eu senti, foi a primeira vez que eu publiquei poesia e eu sabia que ia ter mais olhares por ser uma figura que já era conhecida por outras coisas e que não havia espaço para errar. Então eu senti a fazer o Constelação uma necessidade de ser um livro à prova de bala, uma coisa de me blindar para os ataques que eu já estava a receber sequer antes do livro existir. E o Rosa existe um bocado como resposta, no sentido de que aceitar a minha humanidade também é necessário e aceitar a falha. Então é um livro muito sobre o erro e o livro tem coisas rasuradas que no fundo são as coisas que eu com 40 anos leio e que me envergonham ou que eu já não escreveria, mas que eu tive essa discussão comigo mesma no processo de edição do livro, de manter ou não essas coisas, e percebi que se as tirasse estava a alterar aquela pessoa que existiu. Então cheguei a este compromisso. Estavas a adulterar a tua essência, sim, no fundo, é não é? Verdade. Então decidi deixá-las, mas com este diálogo presente também de editora, não é? E de pessoa que já tem mais de 10 anos e que já não se revê naquilo, pronto, está lá. Se quiserem lerem a pessoa de 20 e tal, se quiserem lerem a de 40, a dizer, meu Deus, que vergonha disto. Eu estava a pensar se seremos nós os melhores editores de nós próprios. Olha, se calhar não é? Porque somos muito severos. Sim, mas eu gosto desta coisa da distância, porque, quer dizer, os últimos textos do Rosa, os textos mais recentes são de há 10 anos atrás. E eu já não sou essa pessoa. Então isso também me permite mais liberdade na página, porque eu na página a página é esta nudez, não é? Sou eu comigo mesma, completamente despida. E depois sei que um dia mais tarde, se aquilo for existir em livro, eu voltarei lá e terei esse cuidado comigo, de perceber se aquilo merece ou não ser público. Então dá-me descanso na página e é também muito divertido. Eu adoro fazer livros, para mim é um exercício diferente de escrever. E o processo do Rosa foi muito o processo de montar o livro e menos o de escrever, porque os textos já existiam. E é muito interessante ir lá descobrir que livro é que existe ali, que livro é que quer existir. Eu acredito nisso, que os objetos querem existir e nós somos os seus veículos. E os portadores também, não é? Quem eras tu aos 18 anos? Aos 18 anos vim de Peniche para Lisboa, acabei o secundário, vim estudar jornalismo para a ESCS, percebi que não queria nada ser jornalista ao fim de 6 meses e depois fui para a Faculdade de Letras no ano a seguir. Mas foi uma altura da minha vida muito interessante, porque quando eu era miúda eu não tinha pares, não tinha pessoas à minha volta em Peniche, não é? Que é um sítio ainda hoje, mas agora menos do que nessa altura, com acesso à cultura praticamente inexistente. Não havia teatro, não havia... Houve um grupo de teatro de que eu fiz parte quando era muito criança, mas... o interesse está muito virado para o desporto e para as atividades náuticas. Náuticas, sim, claro. Então, os meus interesses eram um bocadinho raros naquele sítio, o que me fez crescer a achar que não havia pessoas com os mesmos interesses que eu, o que é muito fofinho.
E então vir para Lisboa, ir para a faculdade, entrei no grupo de teatro da faculdade e de repente comecei a conhecer esses pares e essas pessoas que são hoje ainda meus amigos mais próximos, e que estávamos todos a explodir intelectualmente e de curiosidade, a ir ao teatro, a ir ver exposições, a ler coisas, a partilhar as coisas que escrevíamos. Então há muito, e eu sinto um bocadinho esse explodir no Rosa, essa coisa de o mundo está todo aqui para eu beber. E estava, não é? Estava, e, sim. quer dizer, continua a estar, não é? Sim, sim. Nós agora já temos muitas camadas. Agora já não estou com tanta sede. Percebo. E não é por causa deste QM, deste Alvarinho. Fiquei de repente com a ideia de que tu eras uma miúda que escrevia também para combater o isolamento. Completamente. Sim. A escrita foi a tua primeira grande amiga, é? É, foi, completamente. E descobrir essa capacidade de criar mundos. Também um escapismo. Àquele sítio, não é? Eu costumo dizer, eu adoro Peniche, mas eu costumo dizer que Peniche é uma espécie de beco sem saída. É ali uma península em que tu estás... podes viver muito isolado. Podes sentir-te sufocada neste caso? Sim, havia esta sensação de querer sair dali a correr. E então a escrita vem como criadora de mundos, de outras possibilidades, e vem muito como necessidade. Mas tu começaste como atriz muito cedo. Sim, com 15 anos. Tive essa sorte, não é? Ou seja, eu comecei a trabalhar como modelo com 14 e por estar numa agência de modelos tive a oportunidade de fazer uma audição para os Jornalistas, que é uma série da SIC, que já existia a primeira temporada, eu entrei na segunda, e que eu via, então foi assim, porque eu queria mesmo muito ser atriz, era o meu sonho, então foi assim a concretização de um sonho, mas eu continuei a estudar em Peniche, ou seja, eu ia e vinha para as rodagens ou para trabalhar como modelo, quando havia tipo a Moda Lisboa e não sei o quê, mas eram coisas episódicas, não era o sítio onde eu vivia, não é? As pessoas com quem eu estava continuavam a ser... Tu já terás desfilado na Moda Lisboa com 14, 15 anos? Sim, foi quando eu comecei. Eu fiz a Moda Lisboa durante... Apesar de já estar a trabalhar como atriz, eu fiz a Moda Lisboa até aos meus 20 e tal. Por isso há texto durante... Sim, exato. Com 14 anos, como é que se enfrenta um mundo tão complexo como é o mundo da moda? Com muita inconsciência. Porque continuas a ser uma criança, não é? Tu eras uma criança? Era uma criança, muito alta e magrinha, mas uma criança. Mas acho que... E muito tímida, desculpa interromper. Era. Sim, só que havia... muita curiosidade, não é? Por conhecer outras coisas. E acho que é isso, muita inconsciência também. Para mim, aquilo era tudo uma espécie de brincadeira. E depois também começou a tornar-se uma fonte de rendimento, não é? Então, isso também... Eu venho de uma família de classe média-baixa, com zero acesso à cultura, então isso foi muito, muito importante também. Já não é uma fonte de rendimento, Sónia? A moda? Não. Então, nos meus 20, eu tinha pai 26, eu decidi dizer que já não sou mais modelo, o que as pessoas não acreditam e continuam a referir-se a mim como modelo, mas eu decidi deixar mesmo trabalhar como modelo porque eu queria... Chateava-me muito aquela coisa do modelo / atriz e eu levava a sério a minha profissão de atriz e não queria que achassem que eu era leviana em relação a isso, então quis fazer essa separação. Porque houve uma altura, de facto, em que nós começámos, nós todos, e nós fazemos isso, nós estamos assentes em camadas infinitas de preconceito, e houve uma altura, de facto, em que, de repente, se começou a apontar o dedo às pessoas que, sendo modelos, se tornavam atores. Como se fosse pouca seriedade, não é? Como se fosse pouca seriedade, não é? Se és uma coisa, não podes ser outra. Sim. Nós estamos num mundo em que descobrimos, felizmente, que podemos ser muitas coisas. Sim, mas não sem a necessária luta e também sem levar muita porradinha, aqui me confesso. Todos nós levamos muita porradinha, não é? Nunca tinha dito porradinha, não é? Não. Eu acho que nós podemos ser muitas coisas sendo inteira em todas. Eu também acho. Porque nós, repara, quando eu dizia nós somos a pior editora de nós próprias, não é? E também deixamos que os outros nos apontem severamente o dedo. Mas nós podemos ser bons a fazer muitas coisas. Eu acho que o que importa é a seriedade com que tu te debruças sobre cada uma delas. A minha mãe costuma dizer muito isto, que não importa o que tu fazes, importa que o faças bem, não é? Claro.
Mas esta coisa de ser empurrado para um só sítio é uma coisa com a qual eu me tenho debatido muito e tenho tido que insistir nessa minha existência plural, apesar da resistência de alguns universos. Não te continuam a surgir convites para trabalhos de moda? Sim, mas eu acho que não como modelo, não é? Porque o modelo é uma pessoa... O modelo não tem que ter personalidade, tem que estar ao serviço, não é? Da marca, da roupa, da imagem. E eu acho que as coisas que eu faço agora relacionadas com moda têm mais a ver com o facto de eu ser uma figura pública ou de ser atriz. De seres a Sónia Balacó. De ser eu e essas coisas quererem se associar a quem eu sou. Então são duas coisas diferentes. E essa não existência de uma personalidade era uma coisa que também me fazia bastante confusão. Foi divertido, mas já está. Não sentiste que estavas a ser muito castigadora contigo ao abandonar esse lado mais exposto? Talvez tenha sido, não é? De alguma maneira respondi às pressões do ambiente, mas tinha 20 e tal anos, aceito que fez parte da minha aprendizagem, mas hoje em dia, cada vez mais, eu não tenho vontade nenhuma de retirar capacidades ou vontades de experimentar coisas. Eu só tenho vontade de agregar, o que às vezes, leva a conversas um bocado esquisitas com as pessoas, porque eles estão tipo, ok, és isto e isto, já aceitamos uma, mas tens mais? Eu digo-te que cada vez que vou conversando com mais e mais pessoas, descubro que há nessas pessoas muitas facetas que nós desconhecemos. Claro. E as pessoas de facto podem ser felizes a fazer muitas coisas e não se entregar só a uma, não é? Parece um fato apertado às vezes. Completamente. Mas eu acho que estamos a caminhar para o sítio em que isso já surge mais como hipótese, principalmente nas gerações mais novas. Eu acho que, se calhar também por causa do momento, não é? Da falta de emprego ou das pessoas terem que se adaptar mais ao que aparece, ter mais capacidades é uma coisa boa, mas na nossa geração, se calhar, menos. E como é que uma miúda tímida chega ao palco e se desembrulha? Onde é que vai buscar a força? O palco dá-te... O palco em sentido figurado, não é? Sim. É uma boa pergunta. Eu acho que a escrita começa em mim. Eu não me lembro de começar a escrever, é uma coisa que eu faço desde que aprendi a escrever. E a escrita, eu lembro-me na infância de ser uma coisa também um pouco performativa, no sentido em que eu me sentia também espectadora da escrita a acontecer à minha frente e meio era um vazar de drama, não é? Havia uma coisa, eu chorava muito a escrever, é uma coisa que ainda acontece, mas menos. Então... Tem esse lado de purga, de catarse? Sim, completamente, mas também performático. Então... Eu acho que o salto daí para o palco não é muito distante. O que foi difícil para mim foi conseguir fazer isso em frente a outras pessoas e libertar-me do olhar externo. E isso eu acho que é uma viagem que continua. Eu, por exemplo, quando eu fazia aos jornalistas, que eu tinha 15 anos, a minha família via na sala os episódios, quando davam, e eu via sozinha no quarto a odiar ver-me, porque não estava bem, com vergonha. Então, eu queria fazer, mas é uma luta com a minha timidez. Debates muito com a perfeição. Sim. Para além da timidez, a perfeição. Isto são dois amigos péssimos, não é? Eu sei, mas também por isso é tão interessante esta coisa de ter assumido a falha no rosa, que eu acho que é um sinal de maturidade. Não há perfeição. E eu adoro o Gerard Richter, que é um pintor que eu adoro muito. Há uma entrevista que ele dá ao diretor da Tate em que lhe perguntam porque ele faz coisas figurativas e depois destrói com umas tábuas e transforma aqueles objetos em pintura abstrata. E perguntam-lhe quando é que ele sabe que o quadro está feito, está terminado. E ele diz... Quando eu acho que eu já não consigo fazer nada para o tornar melhor. E é um bocadinho isso. Eu não tornei aquilo perfeito, eu só já não consigo fazer nada. No poema, às vezes, é assim. Eu fiz o máximo que eu podia para isto ser o melhor que pode, mas eu já não... Pronto, é tudo o que eu posso fazer, é isto. Já não há mais. Não ficou perfeito. Mas... neste Cultasia e Vinho Verde, estamos à conversa com a Sónia Balacó e a beber este QM Alvarinho de Monção em Melgaço. Um aperitivo que nos acompanha nesta conversa de muitas palavras. A vida depois dos 40 continuou a ser uma prolongada adolescência ou a maturidade já se manifestou há muito?
Eu acho, vou dizer coisas que talvez só a minha psicóloga saiba. Talvez eu sinta que só agora é que sou mesmo adulta, que até aqui tive meio a descobrir e a brincar. E agora a responsabilidade, a rotina, essas coisas começaram a pesar. Até agora eu não Eu ia sentia. perguntar, quando é que sabemos que já somos adultos? É quando o peso da responsabilidade se abate sobre nós? Eu acho que é quando a rotina e o cuidado com o corpo começam a pesar, que até agora não eram uma questão. Eu era uma pessoa que se deitava tarde, ficava a escrever madrugada fora, e agora tento ir para a cama às 10 da noite. Portanto, acho que isto é a idade adulta a acontecer. Para acordar às... Bom, depende, eu preciso dormir bastante, mas tento acordar tipo 9. Portanto, dormes muito. Durmo És uma muito. sortuda. Mas eu vou para a cama às 10 ler, não vou logo dormir. Mas antes não ia para a cama, porque há essa coisa de depois de toda a gente estar a dormir, agora o tempo é meu e eu posso escrever e posso aproveitar. Mas estou a perder as manhãs, então houve essa mudança. Onde é que em que espaço escreves? Não antes de dormir ou Escrevo também antes de dormir, às vezes ao acordar escrevo em todo o lado. Na verdade eu não escrevo num espaço específico, ou seja, a poesia é uma coisa que me acontece. Que acontece, claro. Então eu estou aqui disponível para receber, seja onde for. Sim, pode ser agora no regresso a casa. Pode ser agora mesmo. Tipo. Exato. Tomas notas durante o dia? Há qualquer coisa que te... Sim, estou sempre disponível para escrever, sim. Tenho sempre o caderno, caneta, sim. E agora, bom, a vida, eu também acho que nós nos tornamos adultos quando percebemos que temos que fazer escolhas. Tu já percebeste lá atrás, não é? Que tinhas que fazer escolhas. Se te apresentas, como é que te apresentas? Como escritora, poetisa? Eu digo poeta. Poeta, eu também prefiro poeta, sim. Bom, acho que poetisa devíamos anular do dicionário, atualizar. Mas tu sabes que já houve a fase poetisa, depois poeta e agora novamente poetisa. Mas nunca foi alterado no dicionário, ou foi? Não, eu estou a falar de entre o meio literário. Sim. As poetas voltaram a ser poetisas, não sei porquê. Quando? Eu prefiro sempre... Eu também. Não gosto nada da palavra poetisa, aliás, nunca gostei. Eu costumo dizer que a poesia é a raiz de tudo aquilo que eu faço, todas as outras coisas, porque para mim ser poeta é uma coisa que acontece antes da palavra na página e tem a ver com, antes de tudo, a minha maneira de estar no mundo, de sentir, de olhar. E depois o poema é uma coisa invisível, é o meu encontro com essa coisa invisível antes de a tentar apanhar, não é? Com a minha rede de pesca para a página. Então, depois o que é que aquilo em que eu o transformo pode ser uma série de televisão, pode ser um poema, pode ser um livro de poesia, pode ser um filme. A palavra é o princípio. Antes disso é o invisível, é este encontro invisível que depois virá como palavra, mas eu acredito nesse estar no mundo como poeta. E eu acho que às vezes é um bocado... As pessoas dizem, então, mas estás a realizar. E eu, sim, mas para mim é poesia, é tudo poesia. O que é que tu fazes enquanto realizadora? Como assim? Tu também te apresentas como realizadora? Bom, estás a dizer quando as pessoas me perguntam como é que eu me... Eu gosto de dizer poeta porque eu acho que está lá tudo incluído. Mas eu fiz parte da equipa de argumentistas e co-realizei uma série da RTP Play chamada Prisma, que também protagonizei e produzi, foram muitas funções ao mesmo tempo, e que foi... Sentes-te bem a realizar? Nesses muitos papéis? Sim, sinto que o meu corpo ainda está a recuperar do stress, mas adorei porque eu tenho esta crença no cinema e no audiovisual como acontecimento poético e os meus filmes favoritos são isso também. Então essa é a minha esperança também como realizadora, de conseguir de alguma maneira captar o real dessa forma. O poeta abrange tudo, não é? Para mim, sim. A palavra dá-te muita luta, porque às vezes... Essa amiga. Porque às vezes pescas a palavra, mas a palavra pode não servir a Claro. Lisa. Claro. Eu acho que o que dá mais luta na palavra é quando temos que lutar também com o olhar do leitor. Eu senti que depois do Constelação, não é? Eu até publicar o Constelação era uma pessoa que ninguém sabia que escrevia poesia, então era absolutamente livre na página. Depois publiquei um livro e de repente há leitores e pessoas que dão opiniões e que gostam e que não gostam. E depois disso, quando vais para a página, como é que
escreves sem ter essas vozes na cabeça, não é? E tive que aprender a dizer, saiam todos daqui, quando isto continua a ser o meu safe space. É possível afastar essas vozes? Mas não sem muito trabalho e de perceberes a meio da escrita que estás, tipo, lá está o leitor aqui em cima do ombro, adeus, vão-se embora. E agora eu sinto que sou absolutamente livre outra vez, o que é maravilhoso, mas sinto que é sempre esse diálogo, não é? Estás a ser nu ou isto é uma performance? Sim. Ainda lutamos muito contra o preconceito de que uma mulher bonita não pode ser inteligente? Bom, eu já me cansei de lutar, já. Lutaste também? Eu sinto que eu também, não é? Sentia e talvez projetasse o preconceito, porque também existe em nós, não é? Então eu sentia que chegava a uma mesa de reunião e que eu tinha que provar nos 5 primeiros minutos que merecia estar ali, porque eu sabia que não ia estar a ser levada a sério. Agora sinto menos que tenho que me provar, mas se sinto faltas de respeito, também já tenho a maturidade para chamar logo a atenção às pessoas. Isso pode ter acontecido durante estes anos? Sim. Muitas faltas de respeito? Sim, claro. Sim. Como é que se lida com isso? Agora, mesmo, eu acho que é confrontar a pessoa, porque há muita coisa que é dita como se fosse brincadeira, não é? Eu acho que é importante perguntar mesmo o que é que se está a querer dizer com aquilo. Isso pode vir de homens e mulheres? Sim, mas mais de homens, óbvio. Como é que te sentes hoje como mulher quando estamos a viver um período delicado em que as mulheres ganharam mais voz e mais espaço, mas há quem se assuste com isso, não é? Ao mesmo tempo. Como é que tu te sentes? Que tens uma voz e que a deves usar? Sim. Bom, é delicado, não é? Porque os diálogos também entre pessoas que têm opiniões diferentes parece que cessaram, que estamos todos fechados nas nossas bolhas. Só falamos com pessoas que falam a mesma linguagem. Sim. Claro, então como é que se vive quando há confronto, não é? E são desafios, eu acho que temos que ter alguma sensibilidade para cada acontecimento, mas para mim é importante não quebrar pontes, no sentido em que o diálogo tem que continuar a acontecer. A partir do momento em que não há diálogo, as pessoas ficaram perdidas do outro lado de uma divisão. Então eu tento não ser desrespeitosa nesses confrontos, mesmo quando às vezes as coisas que são ditas são bastante ofensivas. Agora, eu sou profundamente feminista e é uma das minhas lutas, portanto... Mas tem que se continuar a dialogar, não é? Porque não podemos ficar isolados, entrincheirados, cada um na sua... Sim. Acho que é muito importante, até para poder dar o contraditório, porque muitas opiniões polémicas que pessoas à nossa volta têm, não é? Vêm de muita desinformação. E se nós não podemos fazer esse contraditório, apelando à razão, essas pessoas vão ficar mesmo entrincheiradas. Então acho importante esse diálogo. Mas acho também que nós, mulheres feministas, com uma voz... temos o direito de também não ter mais paciência às vezes para estar a explicar. Não é o meu trabalho estar a ensinar os homens como é que se devem comportar, como é que devem fazer as coisas. Acho que tem a ver com seguir também como é que te sentes nas circunstâncias. Que palavra é que nunca te deixa ficar mal? Amor? Fica sempre bem. Eu estou a ler o Tudo do Amor, da Bell Hooks, e estou muito encantada com a ideia de que o amor não é um substantivo, é um verbo, que é o que ela defende, a definição do amor. E então estou muito... Esta revolução de conceitos na minha cabeça está a ser maravilhosa. E o amor também foi, principalmente muito durante a adolescência, o que me levou... à escrita, não é? O desamor. Quem terá sido primordial para tu editares o Constelação, o teu primeiro livro? Bom... Para além de tu? Sim, para além da pessoa que escreveu. Sim, para além de ti? Eu diria que há talvez 3 pessoas sem as quais o livro não existia. Uma foi a minha mãe, quando eu andava com dúvidas sobre ter uma existência pública como poeta ou não, que me disse: mas vais fazer o quê? Vais deixar uma pilha de coisas para um dia pessoas terem que andar a cavar lá no meio? Isso é uma cobardia. E tem razão, e eu acho que
o poeta só se cumpre quando manda os textos para fora, porque é esse o trabalho, não é? Como a pessoa que recebe a ideia, tens que a mandar para fora, ficar na gaveta, não te estás a cumprir, e como eu digo no Rosa, a única coisa que importa é cumprir-me. Então, esse primeiro passo. E depois, as leituras do Calaf, que é um grande amigo e um parceiro, um par que eu não tinha, e que me, no fundo, deu uma mão e acreditou naquilo como objeto literário, quando a reação de vários editores estava a ser que aquilo não era poesia, e se não fosse o Calaf, provavelmente o livro não existia. E depois o Julião Sarmento, esse querido amigo, que leu o livro e que me... com a generosidade do seu feedback, me fez sentir profundamente vista e reconhecida, e isso no fundo deu-me força, porque eram duas pessoas em cujo talento eu apreciava e cujo mundo intelectual eu respeitava profundamente. Então, se eles me validavam, eu tinha força para ir contra outras pessoas que estavam a dizer que não, porque sozinha ninguém teria força, não é? Se outras pessoas estão a dizer isto é mau, pronto, ok, isto é mau e não vou fazer nada. Mas como eles validaram o que eu estava a fazer, eu tive força para ir contra o meio da poesia, no fundo. Espero que continues poeta e não poetisa. Continuarei, de certeza. Sónia, com este Alvarinho QM de Monção e Melgaço, brindamos aqui. Brindamos... A que queres brindar, Inês? O amor, é sempre o amor. É sempre. Não há mais nada. Não há mais nada Não, mesmo. é sempre o amor que nos empurra para tudo. Boa, ao amor. Ao amor, então. Sónia, muito obrigada por teres vindo ao Cultas e Vinho Verde. Este podcast tem o apoio da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes. A produção é da Inês Bernardo, o genérico da Alexandra Gonçalves, sonoplastia Miguel Sousa. A coordenação de podcast do público é da responsabilidade do Amilcar Correia. Cultas e Vinho Verde, com Inês Menezes.